Eu estou até me perguntando a Deus, porque Ele tem me colocado as ministrações de cura. Mas tudo tem um propósito e a gente tem que fazer o propósito de Deus. E quando nós saiu a escala, né? Deus me deu esse texto de Naamã, a história de Naamã. E durante a semana toda, eu comecei a meditar sobre esse texto, sobre essa palavra que tem tocado no meu coração e o que Deus tinha falado comigo. E no dia de ontem, no sábado que eu fui colocar tudo aquilo que Deus tinha ministrado no papel, eu comecei a entender algumas coisas que muitas vezes nós deixamos de passar na nossa vida por causa do motivo que nós estamos tão corridos e não conseguimos parar. E eu te convido nesta noite a você a refletir, a memorizar, a estudar, a entender o que o livro de 2 Reis quer falar sobre a história de Naamã. Naamã é curado de uma lepra, e a palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 5, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque ele, o Senhor, dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor que estivesse diante do profeta de Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que era da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus, com poder de tirar a vida do de lá e dá-la, para que esses enviem a mim um homem para eu curar de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberei que há um profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e seus carros, e parou na porta da casa de Eliseu. Então Eliseu que mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne será restaurada e ficará limpo. Naamã, porém, muito indignou-se, e foi dizendo: pensava eu que sairia ter comigo, porque eis de pé invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso. Não são, porventuras, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores que toda a água de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houve dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não as farias? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoantes a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como uma carne de uma criança, e ficou limpo. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos.
Esqueça quem está do seu lado, a menos que seja uma criança de colo. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma noite. Pedimos, Senhor, que neste momento o Senhor venha falar aos nossos corações, que a sua palavra, Senhor, venha penetrar, venha nos ensinar tudo aquilo que nós precisamos aprender nessa noite, para que durante o nosso ano, durante a nossa semana, os meses, nós possamos colocar em prática em nossas vidas, que tudo aquilo que venha tirar a nossa atenção, que neste momento caia por terra, em nome de Jesus, amém. Uma aguinha, por favor. Quando nós começamos a entender esse texto, a estudar, a ler, a palavra do Senhor, ela começa a nos mostrar algo que nós cristãos precisamos fazer. E para que nós possamos ter uma introdução do que está acontecendo em nossas vidas, eu preciso que você se atente primeiro à moça, a menina, a criança. Essa criança, ela foi pegada de Israel, foi levada em cativeiro e estava agora servindo a Naamã, os propósitos da sua esposa. O que nós podemos entender deste texto, nesse primeiro parágrafo, que é só uma introdução, é que esta menina, ela tinha um conhecimento da palavra de Deus. Ela tinha um conhecimento de tudo aquilo que fazia parte da sua vida. E o que eu quero tirar como lição dessa menina hoje para você, é que não importa a sua circunstância, o local que você esteja, mas você precisa acreditar e crer na sua fé. Trazendo isso para os nossos dias de hoje, aquela moça que estava no cativeiro, servindo como escrava, ela chega para a sua senhoria, para a mulher de Naamã, e conta que havia um profeta em Israel, que era capaz de curar o seu senhor, curar Naamã de sua lepra. Trazendo isso para os dias de hoje, para o dia atual, nós temos que agradecer a todas aquelas pessoas que dedicam o seu tempo para poder ensinar a palavra de Deus às crianças. Ou seja, quando alguém da geração de Samuel se levanta alguém para ensinar um verdadeiro profeta, sacerdote real, que será utilizado por Deus lá na frente. Aquela jovem agora, ela estava num local, ela era escrava, ela estava trabalhando de graça, sem ganhar nada a não ser comida e talvez uma roupa. E agora ela tem uma oportunidade, talvez, de ficar quieta, não dizer nada para a esposa de Naamã, para que ele pudesse ser curado, e talvez ele ia morrer, e talvez ela ia ser colocada em um outro lugar para poder trabalhar. Você está entendendo o grau da situação? Se você não está entendendo, eu vou trazer para o seu dia a dia. Irmão, irmã, é você que trabalha e fica amaldiçoando o seu trabalho, você está indo contra os propósitos de Deus. Ou seja, precisamos ser crentes verdadeiros e vivos aonde nós estamos e no lugar que nós estamos. Uma criança está nos ensinando a ser verdadeiros cristãos na hora da dificuldade daquele que está ao nosso lado. Isso que eu nem entrei na mensagem ainda, tá? Estava tomando banho e Deus falou assim, olha, você vai falar isso lá. Eu falei, mas e a mensagem? Ele falou, calma, nós chega lá. E aí, eu fiquei admirado com essa menina. Porque essa menina, ela resolveu fazer algo que vai além da sua situação. Além da onde ela estava. Simplesmente para poder dizer, há um Deus capaz de mudar a sua situação.
E o tema da nossa mensagem de hoje é: eu preciso mergulhar. Para quem nunca mergulhou, mergulhar significa entrar em águas profundas e muito mais além daquilo que nós queremos. Há um tempo atrás, há uns anos, eu e minha esposa, nós viajamos para uma praia e nós resolvemos fazer mergulho. Eu já contei essa história aqui. E só recapitulando, eu não sei nadar e eu resolvi ir mergulhar. E eu olhei, ela olhou para o rapaz, ela falou: precisa saber nadar? E o cara falou assim: não precisa não, nós vamos conduzindo vocês. E eu lembrei dessa passagem porque quando aquele cara conduzia, que ele segurava no cilindro, que ele me levava para onde ele achava que eu tinha que ir. E dessa mesma forma nós precisamos ser levados por Deus, precisamos aprender a mergulhar nos oceanos de Deus. Só que muitas vezes nós cristãos, nós estamos ainda num certo tempo como Naamã. Naamã estava leproso, mas a palavra de Deus diz que ele era um comandante do exército da Síria, e era um grande homem diante do Senhor, e de muito conceito. Era alguém que quando chegava no lugar, todo mundo admirava. Era alguém que quando estava em algum lugar, as pessoas olhavam com certo respeito. E ele era homem de confiança do rei. Ou seja, um homem com poder, um homem com uma boa reputação, um homem que aonde se colocava, todo mundo tinha respeito. E Naamã agora está leproso. E muitas vezes, voltando para aquela menina lá, a gente precisa aprender a dar ouvido às pessoas que nos amam. Nós precisamos dar ouvido para aquelas pessoas que querem o nosso bem. Ou seja, aquela menina, ela falou para a sua esposa, para a esposa de Naamã. E a esposa de Naamã chega a Naamã e diz: olha, a menina me diz que tem um homem lá em Israel, um profeta que é capaz de te curar. E o que Naamã fez? Porventura Naamã poderia ter consultado todos os médicos, consultado todas as pessoas do reino, tomado todas as ervas medicinais, tivesse feito de tudo. Mas agora ele está diante da sua esposa, a sua esposa está dizendo assim: olha, tem alguém lá em Israel que é capaz de curar a sua lepra. Ou seja, não entramos ainda não, estamos chegando. A gente precisa ouvir quem gosta da gente, quem quer o nosso bem, quem nos ama. Ou seja, quando você vem para a igreja, quando você vai numa célula, quando você está participando de algum evento que tem alguém que é de Deus e está proferindo palavras de Deus, está dizendo o que Deus quer para a sua vida, você tem a aprender a ouvir. E Naamã ouviu aquilo, encheu seu coração de esperança, e agora ele foi falar para o rei, e disse: ó rei, a menina disse isso e isso. E o rei, porventura, que gostava tanto de Naamã, resolve dizer: Naamã, você vai para lá, e toma isso aqui, eu vou escrever uma carta, essa carta vai chegar lá. Mas olha só, a carta chega para o rei de Israel, e agora a carta é dada ao rei de Israel, dizendo assim: olha, estou mandando Naamã aí para ser curado. Agora imagine só, um rei, alguém de poder, alguém que tem assim, o poder de fazer algo até contra você, te mandar uma carta dizendo assim: estou mandando alguém aí na sua casa para ser curado. Qual que é o seu desespero? O rei ficou desesperado, começou a rasgar suas vestes, começou a dizer: quem sou eu? Eu sou Deus para dar a vida? Ou para poder tirá-la? Ele entra num desespero total, porque por mais que ele estivesse sendo assessorado, talvez,
pelo melhor ali, pelo um profeta de Deus, sendo assessorado. Talvez ele conhecesse os milagres que eram praticados ali, mas ele entra em desespero, porque ele não conhecia Deus profundamente. Ele não sabia que aquele Deus era capaz de poder curar. Mas aí tem um profeta chamado Eliseu, que bate no peito e fala assim: ó, manda vir para cá, manda vir para cá, manda ele vir para cá, porque eu não vou curar ele, mas o Deus que eu sirvo vai curar ele. É da mesma forma, quando alguém chega perto de você, perto de mim, pedindo alguma oração, pedindo algo, eles não querem que você faça o milagre, mas o Deus que você serve que faça o milagre. É isso que eu e você precisamos entender nessa noite. E Naamã teve de mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Você já se perguntou por que ele mergulhou 7 vezes? Não podia ser só uma vez? Talvez meia vez? Talvez só colocar o dedinho do pé? Talvez passar perto do Jordão e ser curado? Talvez falar o nome do Rio de Jordão e ser curado? Você já imaginou isso? Nunca se perguntou isso, né? Por que tem que mergulhar 7 vezes? A gente precisa conhecer um pouco da história. E 7 vezes é uma simbologia daquela cultura naquele tempo. 7 vezes era um número da perfeição, era um número onde todo mundo praticava algumas vezes algumas coisas. E Naamã, ele teve de fazer isso. E a primeira coisa que acontece em Naamã, a Bíblia cita Naamã como sendo um comandante do exército da Síria, um homem de respeito. E a primeira coisa que Deus está fazendo na vida de Naamã aqui, é o processo dele poder exercitar a sua fé, de acreditar. Mas trazendo um pouquinho antes de Naamã penetrar no rio, ele chega na beirando do rio e começa a olhar aquela água suja, aquela água fedida, talvez que seja, eu não sei. A Bíblia também não relata profundamente como estava, mas se fosse um pescador, olhasse a água suja, já falava: aqui dá para pegar tal peixe. Mas agora Naamã estava diante de uma situação triste, porque ele tinha que mergulhar num rio sujo, num rio imundo, aquela água lamacenta. E quando ele olha isso, ele estava tão indignado, o seu coração estava tão fechado, que ele resolve ir embora. Só que os seus oficiais, olha para você ver o terceiro ponto de uma pessoa na sua vida que te ama. Um dos seus oficiais, os seus oficiais chegam para ele e diz assim: custa entrar? Talvez se pedisse algo impossível, você não faria, mas custa você entrar? Olha, presta atenção no que Deus está te dizendo nessa noite. Deus está te dizendo para você parar de ignorar a pessoa que está ao seu lado, que te ama, que está te dizendo o norte que é para você seguir, e você não está querendo ouvir. Deus está dizendo o seguinte: olha, quem te ama quer o seu bem. Tome muito cuidado com as suas amizades, tome muito cuidado com as pessoas que estão à sua volta. E Naamã resolve agora ouvir. Ele tinha ouvido já a sua esposa, e agora ele quer ouvir um capitão, um comandante, alguém que era do seu lado, alguém da sua confiança. Ou seja, muitas vezes você vai vir num culto ou numa célula, e não vai ouvir o que você quer, mas vai ouvir o que você precisa para mudar a sua vida. A nossa história, ela só começa a ser mudada quando o nosso coração é aberto para ouvir a verdade de Deus. Só que muitas vezes nós ignoramos esse fato. Ficamos igual a Naamã, preso na nossa atitude, no nosso ego, na nossa vontade. Porque a palavra de Deus diz que ele era um homem importante. Ele era um homem de nome. Só que agora um homem de nome tem que descer. Um homem de nome tem que entrar na lama, tem que entrar num rio imundo, num rio sujo.
para poder ser curado do quê? De uma lepra. O que Naamã não estava entendendo naquele momento é que talvez ele estava mais sujo do que o rio que ele tinha que mergulhar. E Naamã, ele começa agora a entrar nesse rio. Ele entra a primeira vez, ele começa a andar, começa a meditar, começa a pensar em tudo aquilo, mas crendo que aquele momento seria um momento de divisão em sua vida, que ele poderia sair dali curado, que ele poderia sair ali restaurado. E Naamã, quando ele entra pela primeira vez, Deus está realizando um teste de fé em Naamã. Ou seja, tem muitas coisas que são colocadas na nossa vida para que nós possamos aprender a praticar a fé verdadeira. Naamã agora estava passando pelo processo de teste de fé. Quando Naamã sai da casa do profeta, ele sai indignado, mas neste momento agora ele sai disposto a entrar no novo desafio da sua vida. E aqui nós tiramos um parâmetro, abre um parênteses, na verdade, a única coisa que Deus estava querendo de Naamã naquele momento era um ato de obediência simples, não era mais nada. Porque a partir que ele obedece ao profeta, ele está realizando o poder de exercer a fé em sua vida. E muitas vezes quando um profeta chega e fala algo para nós, ou nós lemos algo na Bíblia, e ela não é do nosso interesse, não é da nossa vontade, não ajuda a nossa carne, não trata o nosso ego, nós partimos para um processo diferente. Começamos talvez a citar pessoas, começamos a citar lugares, como Naamã fez. Naamã estava citando vários rios que tinha na sua terra, melhores do que aquele rio. Ou seja, temos que parar de citar pregadores, pastores, líderes. Não é a pessoa em si, porque nós somos rios imundos, nós somos verdadeiros Jordão. Nós precisamos ver o que o Jordão está te oferecendo naquele momento da angústia. O que aquele pastor, aquele profeta está proferindo em sua vida, o que a palavra de Deus está tentando tirar da sua vida, para que os seus dias sejam melhores. Esse é o primeiro ponto na vida de Naamã. Ou seja, Deus realizou um teste da fé de Naamã. O segundo ponto que nós temos na vida de Naamã, ele simboliza algo tremendo também, que ele simboliza a plenitude. Ou seja, na cultura judaica, o número 7 era o número da perfeição. E quando Naamã é convidado para fazer isso, quando ele é colocado diante de Deus, do profeta, que o profeta manda ele lá, o profeta diz o seguinte: olha, você tem que mergulhar 7 vezes lá. Talvez se fosse uma vez para Naamã, seria muito mais fácil. Porque quando eu falo para você assim, ora uma vez pela causa que você está precisando, e 1 minuto somente, que Deus ouvirá você, será muito mais fácil. Porque você orar uma vez pela sua causa, e 1 minuto, todo mundo pode tirar 1 minuto, não pode? Nem que seja no banheiro, mas pode. Talvez um minuto que você fica parado no semáforo para poder orar, você pode. Só que aqui nós estamos vendo que tem algo a mais.
Naamã tinha que descer 7 vezes naquele rio. O que precisamos entender no propósito de Deus na vida de Naamã é que o quê? Deus trabalha na perfeição. Deus, Ele não te dá uma meia cura. Deus não te dá um meio casamento. Deus não te dá uma meia vida financeira. Deus, Ele é um Deus de perfeição. Ele é um Deus que trabalha naquilo que muitas vezes eu e você não conseguimos fazer. Né? Hoje nós estávamos tomando um sorvete lá em casa e eu estava com o balão do meu neném, eu deixei o balão dele fugir. 3 horas da tarde, o balão foge, some, ele fala, vamos atrás do balão. Eu falei, eu olhava para o céu e o balão está lá longeão. E eu falei para ele assim, olha neném, não tem como não, pega o carro e nós vamos atrás daquele balão. Eu falei assim, não tem como ir atrás do balão. Papai, vamos atrás do balão. E ele ficou a tarde inteira. Minha esposa veio para cá para ensaiar, e eu fiquei com a neném de colo, e um menino querendo ir atrás do balão. Então já sabe como é que foi a minha tarde, né? Eu dei na volta da minha casa, eu fui na rua, convenci ele a tomar um banho para nós ir atrás do balão, e fizemos de tudo que podia. Deu um momento de vir para o culto, nós estamos vindo para o culto, e tem um desenho que ele assiste lá, que é um desenho da lagartixa, que ele aperta no botãozinho, e o bichinho voa, né? Ou coisinha. E aí ele olhou para mim e disse assim, papai, chegou o momento de nós apertar o botão para a roda abrir, e a gente voar. Mas eu tinha falado algo para ele à tarde, eu falei assim, olha neném, o seu balão foi para o céu, e o céu ele foi para o lado de Jesus, ele está lá no céu com Jesus. E aí quando foi a tardezinha, antes da gente vir, ele olhou para mim e falou assim, olha, eu falei com Jesus, e Jesus já falou que vai devolver meu balão, que ele não quer mais o meu balão, ele já está mandando o meu balão. Ou seja, a criança, ela tem uma conexão e uma inocência tão grande, e o que eu fiquei admirado nele, foi que ele falou assim, olha, Jesus já disse, vai devolver o meu balão. Ele está ainda aqui meio indignado, porque o balão ainda não chegou. Mas o que nós precisamos entender, é que o número da perfeição foi colocado na vida de Naamã. E muitas vezes o número da perfeição está sendo colocado em nossas vidas, mas nós não estamos conseguindo abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos para poder entender o que Deus quer fazer comigo e com você. É muito mais fácil a gente criticar, é muito mais fácil a gente fazer uma autoavaliação na vida do próximo, mas não conseguir fazer uma autoavaliação na minha vida ou na sua vida. Naamã, eles tinham uma orientação de alguém, o sacerdote nem recebe, mas simplesmente diz o seguinte, olha, vai lá e fala para ele mergulhar 7 vezes. É da mesma forma que talvez hoje você veio aqui neste culto, esperando que viesse aqui o pastor Orlando e pregasse algo para a sua vida ser mudada neste momento. Mas infelizmente o pastor Orlando não veio falar com você e mandou eu. Vai ficar indignado? Vai fazer o quê? Vai voltar indignado para sua casa? Vai fazer o quê? Só que há um momento na sua vida, há uma diferença que você pode fazer, igual Naamã, sair indignado no roteiro para a sua casa, mas ouvir e remoer tudo aquilo que está sendo dito aqui nesta noite, e começar a colocar em prática na sua vida durante a semana. Ter a mesma atitude daquela menina que teve em relação a Naamã. Que foi o quê? Olha, tem um profeta lá que é capaz de te curar. Chega no seu serviço na segunda-feira, que é o pior dia que todo mundo diz,
mas para mim é um dia abençoado, porque eu levantei, acordei, tomei meu café e vou atrás do sustento das minhas crianças e da minha esposa e o meu também, né? Poder chegar lá e abençoar as pessoas que trabalham comigo, ou eu posso fazer diferente, chegar lá e começar, vida, droga de dia, droga de patrão, droga de tudo. Mas nós podemos ser crentes diferentes. Não é a quantidade de pessoas que fazem uma igreja, mas é sim a capacidade de cada crente em fazer a diferença na vida de alguém. Não é o que nós temos que faz a diferença na vida das pessoas, mas é quem nós somos para poder fazer diferença na vida de alguém. Naamã ouviu duas pessoas, a sua esposa, na verdade 3, a sua esposa, o servo do profeta e o seu general, o seu capitão, o seu homem de confiança, ou talvez alguns mais ali. E essas 3 pessoas, dizendo assim, foram pessoas que fizeram a diferença na vida de Naamã. Se fosse falar, nós poderíamos dizer que foi Pai, Espírito, né? E o Santo, Jesus. Deus, o Espírito e Jesus falando através daquelas pessoas. Poderiam dizer isso, que defenderia tudo ao que nós estamos falando nessa noite. Mas Naamã resolve mergulhar. E quando ele mergulha, ele não está simplesmente tirando a lepra da sua vida, ele está tirando a soberba. A pior coisa que tem na vida de alguém é a soberba. Lúcifer caiu por quê? Por causa da soberba. Que queria ser grande, que era o cara, que ele queria ser o melhor. Caiu. Tem muita gente que não consegue algo na vida por causa do quê? Da soberba. Tem muita gente que vê as outras pessoas desfrutar do bem melhor de Deus, que porque tem muita gente que considera que o bem melhor de Deus é você ter um carro do ano, ter uma casa grande, ter uma família linda, ter um dinheiro na conta, não precisar trabalhar e poder viajar todo dia. E poder pisar nas pessoas. Só que aqui Naamã estava agora saindo do estágio de capitão, de homem de confiança do rei, e entrando numa água suja para poder receber a sua cura. Talvez eu não sei qual que é a cura que você precisa nesta noite. Eu não sei qual que é o mergulho que você precisa fazer. Eu não sei quem é o profeta que você precisa ir atrás. Mas a única coisa que eu posso te dizer é que o único que você precisa correr, o único que você precisa dizer, qual que é a sua situação, do que você precisa, é Deus. É o único. É o único que é capaz de poder dizer o seguinte: mergulhe 7 vezes que você será curado. E o terceiro tópico, os 7 mergulhos apontam para a plenitude da fé em Deus. Ou seja, o resultado que Naamã colheu de sua obediência mostra que o exercício de obediência é a vontade de Deus. Quando nós obedecemos a Deus, nós aprendemos a poder colocar algo genuíno em nossas vidas, porque quando você obedece, você só vai para o lado certo das coisas. As suas atitudes são diferentes, porque quando você acorda de manhã, e aí alguém chega para você e diz o seguinte: bem, faz um pix para mim. E aí você fala assim: Deus do céu, eu não tenho nem R$1 no bolso, mas se eu falar para minha esposa que eu não tenho nem R$1 no bolso agora, ela talvez vai ficar desanimada. Na segunda-feira, coitada, tem os nossos filhos, tem não sei o quê.
mas você é um homem de fé, um homem que entra no seu carro, pega a sua moto, pega a sua bicicleta, ou vai a pé para o seu serviço, mas você é um homem de fé, você começa a orar para aquele que é o poderoso, e dizer: oh Senhor, deixa eu me mergulhar nessas águas profundas. Oh Senhor, durante o domingo o Senhor falou no meu coração, mas deixa eu mergulhar nessas águas profundas. Cumpre a sua palavra na minha vida, porque a sua palavra diz que eu sou mais que o vitorioso, que a minha casa não vai faltar o pão. E você começa a orar, começa a levar a palavra, começa a levar a essência. E aí você chega no seu serviço, talvez o seu chefe diz o seguinte: olha, teve um erro no seu pagamento, está aqui a sua bonificação do mês, eu vou te dar uma promoção, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. Ou talvez sua esposa te liga e fala: não precisa mais não, alguém fez um pix aqui para nós, alguém trouxe o que nós estávamos precisando. E muitas vezes a gente fica com medo de poder contar as coisas para Deus. Naamã estava desesperado, a ponto de ouvir uma criança a falar que tinha um profeta em Israel para poder curar. Você já viu o tamanho do poder de uma criança diante do reino de Deus? Você já viu o tamanho do poder de uma oração de uma criança sobre a vida de um adulto? Se você nunca viu isso, se você nunca comparou com uma criança orando, com uma criança fazendo a prática da oração diante de Deus, eu te convido a você a conhecer a geração de Samuel. Eu te convido a você conhecer talvez um filho de um amigo seu que tem uma criança que ore. Eu te convido a você conhecer uma célula que tem crianças capazes de fazer uma oração genuína na sua vida. Há muitos anos atrás eu era líder de uma célula e nós éramos uma célula mista. Eu trabalhava tanto com pessoas adultas, jovens e crianças. E havia ali uma criança chamada, eu não me lembro o nome dela porque faz muito tempo e a idade agora não ajudou. Essa criança, ela resolvia orar. E um dia ela chega para mim e diz assim: olha, o meu pai, meu pai ele bebe, meu pai ele fuma, meu pai faz isso, meu pai ele chega em casa, ele espanca ele espanca a madrasta, ele espanca todo mundo, meu pai é assim. E aí nós olhamos para ele e ele disse o seguinte: eu vou orar para o meu pai ser diferente. E ele começa numa campanha de oração, ele começa a orar, nós começamos a orar com ele, mas ele começa a querer mudança em sua vida. A mudança começa nele, porque ele começa a ser um jovem excelente na escola. A mudança dele começa que ele começa a ser excelente com seus amigos. Os seus amigos começam a querer estar junto com ele. Os seus amigos começam a sair e começam a querer saber aonde ele está indo, o que está acontecendo. A sua família começa a ver que aquele jovem está mudando, aquele adolescente, era uma criança de 13 anos, ele estava agora sendo visionário, porque agora ele é um menino de oração, é um menino que lia a Bíblia. Chega para mim um dia e diz assim: me dá uma Bíblia, eu preciso de uma Bíblia. E eu sempre tinha uma Bíblia, que era uma Bíblia que eu levava e eu falava: não, espera, essa eu vou te emprestar, eu vou te trazer uma nova. Dou a Bíblia para ele, ele começa a ler a Bíblia. Quando eu menos espero, ele chega para mim e diz assim: ó, já li João, o capítulo de João tudo, já estou indo para o próximo. Levei ele um dia no acampamento, irmãos, no encontro com Deus, irmãos já, digamos, líderes, querendo debater Bíblia com um adolescente de 13 anos, e ele comendo o adolescente na Bíblia. Eles vinham, ele falava o que tinha, falava muitas coisas. Quando não sabia, ele falava: espera, o meu líder vai falar por mim. Corria lá e me chamava e nós ia debatendo. Mas o que era mais interessante, que nós levamos ele para o monte. No monte ele orou, deu ensinamentos para muitos que estavam ali. O que eu quero que você entenda nesse momento é que não importa a idade, quando nós estamos com compromisso de entrar com profundeza, mergulhar na palavra de Deus, mergulhar na vontade de Deus, a nossa vida muda e as pessoas que estão ao nosso lado começam a ver um diferente, começam a receber algo de Deus.
Sabe qual que é o final da história dessa criança, desse adolescente? A sua vida mudou por completo. O seu pai para de beber, a sua mãe para de apanhar, a sua madrasta para de bater. As pessoas começam a admirar. Ele começa a ser agora um novo jovem. Ele é um jovem tão bom, que o seu tio fala assim: olha, vem para cá que você vai trabalhar comigo. Vem para cá que eu quero te dar um emprego, eu vou te dar uma carteira de habilitação, eu vou te dar uma carreira, eu vou te dar algo, você vai fazer faculdade. Há uns 6 anos atrás, 5 anos atrás, eu encontrei ele de novo, já com 21 anos, 18 para 19 anos ali, carteira de habilitação, fazendo um curso, fazendo faculdade, ou seja, querendo algo, mas que lá atrás ele resolveu mergulhar de cabeça na palavra de Deus. E nessa noite eu estou te perguntando, onde você tem se mergulhado? Aonde você tem colocado o seu foco principal? Aonde você tem procurado isso para poder curar suas lepras? Porque essa lepra não pode ser talvez uma doença física, uma doença na pele, mas nós estamos falando aqui de uma lepra talvez diferente, uma lepra no seu casamento, onde talvez você e sua esposa vivem brigando, uma lepra financeira, que quanto mais você ganha, parece que mais você gasta, uma lepra espiritual, que você tem vontade de fazer algo para Deus, mas não consegue fazer, porque você fica se espelhando em pessoas, fica talvez se espelhando em resultados, fica se espelhando talvez em algo que não provém de Deus, mas quer que as coisas aconteçam. Naamã, ele queria algo imediato. Naamã, ele queria ser reconhecido e atendido pelo profeta Eliseu. Mas quando o profeta Eliseu manda alguém falar para ele algo, e ainda mandar ele tomar banho 7 vezes num rio sujo, ele fica indignado, por causa que o seu coração era um coração cheio, mas cheio de muitas outras coisas, mas vazio de Deus. E talvez o seu coração nessa noite está desse jeito, cheio de muitas coisas, mas vazio de Deus. Talvez a enfermidade que você tem é uma enfermidade não é uma enfermidade de morte, mas é uma enfermidade que será utilizada para poder prover na vida de outras pessoas. Porque quando nós estamos enfermos, muitas vezes nós estamos abalados, estamos tristes, derrotados. Mas nessa noite eu quero te dizer que você não está derrotado, você não precisa ficar triste. A única coisa que você precisa realmente é encher o seu coração com Deus. Não basta estar no lugar apenas, mas nós precisamos participar do lugar que nós estamos. Quando eu falo isso é de igreja, não é você ir lá numa festa e participar realmente, entendeu? E num outro lugar, não, é igreja. Participar da fé, é participar do que está sendo pregado, é participar da palavra que nós estamos lendo, é participar daquilo que tem colocado em nossas mãos. Nós precisamos aprender que as pessoas que estão do nosso lado, elas querem o nosso bem, elas não querem a nossa derrota. E para nós terminarmos, os 7 mergulhos lavam todo o orgulho. Ou seja, o Rio de Jordão não era um dos mais limpos, né? A palavra diz que o próprio Eliseu, o próprio Naamã diz que antes de obedecer a ordem dada pelo profeta, lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 12, ele disse que tinha rios melhores. Só que Naamã coloca o seu orgulho de lado e diz o seguinte: eu vou entrar,
Eu vou fazer a diferença. Pode vir, meu cantor. Esse aí é o cantor de profeta de Deus. Eu vou fazer a diferença. Eu vou obedecer. Porque quando eu obedeço, quando eu entro naquele momento, existe algo genuíno na vida minha. E aí ele entra, dá os 7 mergulhos, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o 7. E ele sai como a pele de uma criança. Vocês entenderam a situação? Quem foi que falou para Naamã procurar o profeta? Foi uma criança. E ele saiu com a pele de uma criança. Quem gostaria de voltar com a pele de uma criança? Tem amigo meu aí que está até orçando botox. Entendeu? Não vou falar o nome não, mas está orçando botox. Ou seja, quer voltar numa pele de criança, né? Tem uns que estão vendendo, estão querendo voltar na pele de uma criança. Ou seja, nós precisamos voltar no primeiro amor. Nós precisamos voltar na essência da adoração. Nós precisamos aprender a mergulhar. E nessa noite eu te convido a você a mergulhar. Eu te convido, enquanto nós vamos louvar e adorar ao nosso Senhor Jesus Cristo com uma canção, você possa se levantar e possam agora mergulhar nesse rio de Jordão. E eu quero falar especialmente com você que tem uma causa, que nessa noite, você que precisa de algo de Deus, que seja na sua família, na sua casa, na sua vida, na sua empresa, faça como Naamã. Coloque nas mãos de Deus neste momento. Vamos colocar as nossas causas nas mãos de Deus neste momento. E como Naamã, nós vamos descer nessas profundezas deste rio Jordão, para que nessa noite eu e você possamos sair daqui lavados pelo Espírito, pelo sangue de Jesus. Eu te convido nessa noite, abra sua boca e me louve. Descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subir